Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e nós vamos continuar a sequência de vídeos sobre a topologia da reta. Hoje nós vamos falar sobre conjuntos conexos. Intuitivamente, um conjunto conexo é aquele constituído de um só pedaço. Por exemplo, se nós tomarmos um conjunto discreto com mais de um ponto, ele é desconexo. Então, mais precisamente, conjuntos conexos são aqueles que não podem ser divididos em dois abertos disjuntos e não vazios. Um conjunto C é dito conexo se não existirem em R dois subconjuntos A e B, ambos abertos, disjuntos e não vazios, tais que o C esteja contido na união de A e B. Caso contrário, ou seja, se o C puder estar contido em uma união de dois abertos, disjuntos e não vazios, então ele é dito desconexo e a união B é chamada uma cisão de C. Particularmente, os conexos da reta possuem uma estrutura bastante simples. Um subconjunto da reta C, ele é conexo se e somente se ele tem a seguinte propriedade. Se x e y estão em C e Z é um elemento entre x e y, então o Z também pertence a C. Vamos então demonstrar esse teorema. Esse teorema é um teorema de caracterização de C e só C, então vamos provar a ida e depois a volta. Para a gente provar a ida, a gente vai supor por um absurdo que isso não acontece e com isso a gente vai chegar à contradição de que o C então será desconexo. Então vamos supor que nós tenhamos essa situação, né, de dois elementos em C, x e y, e um elemento entre eles que não esteja em C. Então nós estamos contrariando a tese. Só que com isso a gente chega claramente que o Z não vai ser conexo. Por quê? Como o Z não está em C, então o C está contido nessa união aqui, entre menos infinito até o Z e de Z até o infinito, que seria a reta toda, tirando o ponto Z. E aí, o que acontece? Esse intervalo é aberto, esse aqui também. Claramente, eles são disjuntos e são não vazios, porque o x está nesse intervalo e o y está nesse intervalo. Então, com isso, a gente chega que C não é conexo. E com isso a gente prova a ida. Agora, para provar a volta, nós precisamos provar que, então, se essas condições são satisfeitas, o C é conexo. Percebam que a definição de conexidade, ela é muito difícil de ser provada diretamente, já que ela consiste na impossibilidade de haver uma cisão do conjunto. Então, o caminho para provar que um conjunto é conexo é provar que, na verdade, ele não é desconexo. Então, para a gente provar a volta, nós vamos supor que o C é desconexo. E nós vamos chegar, então, em alguma contradição.
Bom, supor que C é desconexo é supor que existe uma cisão de C, ou seja, ele está contido em uma união, a união B, onde A e B são ambos abertos, são disjuntos e não vazios. Então, suponhamos que haja uma cisão do conjunto C. E agora, para a gente conseguir usar a hipótese, nós vamos tomar dois elementos de C de forma que um seja um elemento de A, não vazio, né? E outro seja um elemento de B. Sem perda de generalidade, a gente supõe, por exemplo, que o x é menor do que o y. E aí, nós tomamos o seguinte conjunto. Tomamos o conjunto S, definido pela interseção do A com o intervalo, então, que vai de x até y, um intervalo fechado. Bom, como ele é um subconjunto da reta contido nesse intervalo, então, por exemplo, o y é uma cota superior de S. Ou seja, S, ele é, então, um conjunto limitado superiormente. Logo, como R é completo, então, existe um Z, que seria, então, o sup desse conjunto S. Bom, como o Z, ele é o sup de S, então, por um lado, ele é cota superior de S. Então, isso nos dá, em particular, que o Z, ele é maior do que o X. Porque o X, pessoal, olha só, ele é um elemento de S. Por quê? Ele é um elemento de A, nós tomamos o X como um elemento de A, e, obviamente, ele também está nesse intervalo. Então, se ele está na interseção, ele é um elemento de S. Agora, por outro lado, o Z, por ser sup, é a menor das cotas superiores de S. E, em particular, quem que a gente viu que é uma cota superior de S? O Y. Então, se o Z é a menor de todas, então nós temos que o Z, em particular, é menor do que o Y. Então, juntando essa informação com essa, nós temos exatamente a situação da hipótese, que é o fato de que o Z é um elemento entre o X e o Y. Então, nós temos essa situação. Temos um X que a gente supôs, sem perda de generalidade, que ele é menor do que o Y, e nós acabamos de ver que o Z, que é o sup desse conjunto S, é um elemento entre X e Y. Bom, então, o Z, na verdade, ele é um elemento do intervalo aberto, XY, e se a gente supõe que o Z é um elemento de A, então, nesse caso, o Z, ele pertence à interseção de A, que é um conjunto aberto, com esse intervalo aberto. Então, ele vai pertencer a esse aberto, que é a interseção dos dois. A interseção de dois abertos é aberto. Então, a gente tem que vai existir uma vizinhança de raio epsilon em torno de Z, totalmente contida nesse aberto A inter XY aberto. Mas olha só então o que acontece. Se essa vizinhança está totalmente contida aqui, ela está totalmente contida em S. Então, a gente vai ter aqui uma vizinhança de raio epsilon totalmente contida em S. Mas isso é um absurdo, né? Porque, nesse caso, todos esses elementos aqui estariam em S e seriam maiores que Z, mas isso contraria o fato
de que Z é uma cota superior de S. Então, isso dá para a gente uma contradição. Então, a contradição está no fato de Z estar em A. Então, vamos supor que Z é um elemento de B. Suponhamos, então, que Z pertença ao conjunto B. Bom, mesmo raciocínio, como B é aberto, vai existir uma vizinhança, vamos chamar aqui de epsilon', em torno de Z, totalmente contida no conjunto B. Então, nesse caso, nós teríamos aqui, vamos apagar aqui para ficar mais claro para a gente. Vamos colocar aqui uma outra cor. Nesse caso, então, a gente teria uma outra vizinhança de raio epsilon', totalmente contida no conjunto B. Mas reparem que eu dizer que essa vizinhança está contida no conjunto B, significa que ela não tem interseção nenhuma com o conjunto S, já que o conjunto S é um subconjunto de A e o A é um conjunto disjunto do conjunto B. Então, olha só o que acontece com todos esses elementos aqui, menores do que Z dentro dessa vizinhança. Eles estão totalmente contidos em B, portanto, não tem interseção com o conjunto S. Então, nenhum elemento de S está aqui. Só que Z é a menor das cotas superiores, mas neste caso, todos esses elementos aqui também seriam cotas superiores de S. O que também nos dá um outro absurdo, que veio do fato, então, de supor que Z é elemento de B. E com isso, nós chegamos à contradição desejada, né? Porque se o Z não pode ser um elemento de A e também não pode ser um elemento de B, isso decorre para a gente que, portanto, Z não é um elemento de C. Mas isso contraria a hipótese de que X e Y são elementos de C e Z é um elemento entre eles que não está no conjunto C. Com isso, encerramos a demonstração desse teorema. E, na verdade, essa propriedade de que se dois números estão num conjunto, então todos os números entre eles também estão no conjunto, definem que tipo de conjunto? Pensa só um pouquinho. É exatamente essa propriedade que a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, que caracterizava um tipo muito especial de subconjunto da reta, que são os intervalos. Então, esse teorema que a gente acabou de demonstrar define de maneira precisa quais são exatamente todos os subconjuntos conexos da reta. Um subconjunto da reta é conexo, se e somente se ele é um intervalo da reta, que pode assumir qualquer uma dessas formas abaixo. Podem ser intervalos ilimitados, podem ser intervalos limitados, abertos, fechados, semiabertos, pode ser a reta toda, ou seja, qualquer tipo de intervalo. Mas, se for um subconjunto conexo da reta, a única possibilidade é que ele seja um intervalo. E isso encerra a parte sobre conjuntos conexos. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre conjuntos compactos. Fiquem bem, até a próxima!